Muito boa a resenha agora há pouco no canal Três Zagueiros, lá o Magnão, o Maurício, o Alê. Convidado especial de hoje, o Dario, do Agonia Tricolor, hein? Explicando em detalhes todo a respeito desse movimento da mídia alternativa que está se alastrando aí, que está contaminando a São Paulinidade que combate esse status quo do São Paulo, essa situação financeira ridícula que vive o São Paulo, exigindo explicações e transparência nesse processo todo. Quem não viu, vai lá no canal Três Zagueiros para ver em detalhes as explicações do Dario com relação ao que vem acontecendo na vida do São Paulo. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área. Eu tinha falado no outro vídeo para a gente fazer um vídeo para falar do Oscar, para falar da situação do Oscar. Vocês sabem, vocês conhecem o meu trabalho, quem me acompanha, eu não gosto de ficar superficialmente na coisa, né? Então eu vou fatiar, pelo menos na minha concepção, na minha maneira de ver, né? Vou usar o DNA aí do caso Oscar para a gente poder, de alguma maneira, conversar, debater. Quero saber a opinião também de vocês a respeito disso. Sempre importante. Por quê? Porque muito recentemente nós já tivemos alguns casos que mostraram muito o problema sério desse tipo de aquisição, tá? Seja com o Dani Alves, que era um cara de mais nome, vocês viram o imbróglio que deu na administração Leco, seja com o Nicão vindo para o São Paulo pagou uma bala pelo Nicão, ou vocês acham que o Nicão veio de graça? São Paulo pagou uma bala pelo Nicão, né? Deram a camisa 10 pro Nicão, aquela coisa toda, e vocês viram o que virou. E mais recentemente o caso Rames Rodrigues. Ah, Rony, você está comparando todos esses jogadores com o caso do Oscar? Veja bem, de alguma maneira, sim, né? Porque são situações muito pontuais, de investimento alto, tá certo? E que trazem preocupação no momento em que a gente deveria ter um fair play interno no Morumbi com relação às recomendações ou com relação a tudo aquilo, a todo aquele trabalho financeiro que deveria ser feito para a saúde do São Paulo e que nesses últimos 3, indo para o 4º ano, foi feito à base do vento levou. Vamos ver o que dá. O acaso vai me proteger. Pois bem, mais uma vez a gente se vê diante disso, essa situação do Oscar. Eu queria dar uma fatiada rápida aqui e depois, se vocês tiverem mais fatia ainda para colocar, fiquem à vontade nos comentários, é claro. O efeito China, meus irmãos. Vocês sabem que o efeito China tem um efeito, né? O jogador que fica muito tempo na China, China maravilhosa, China que comanda o planeta, China tecnologia limpa. Os caras contam, quem vai para a China volta contando maravilhas, né? Parece um livro das maravilhas do Marco Polo, quando ele vai para a China. Então, assim, tem esse efeito do jogador, né? Porque o jogador fica lá 8 temporadas, 5 temporadas, é um outro futebol, é outra maneira de se preparar, é tudo completamente diferente. E é claro que o jogador, quando volta, ele volta para uma dificuldade competitiva muito diferente, né? Ele volta de uma maneira muito diferente. Então nós tivemos exemplos aí, gente, até anotei aqui para a gente ter ideia, por exemplo, o Éder estava na China, o Miranda estava na China, né? Quem mais estava? O Ramírez, que veio para o Palmeiras, ele estava na China, não deu certo. O Ricardo Goulart estava na China, não deu certo, né? O Elke, assim, veio pro Grêmio também. Não deu. Então, assim, tem muito jogador, gente, muito. Vou ficar aqui até amanhã citando os nomes de jogadores que tiveram dificuldade. Ah, mas o Hulk estava na China. Eu sei que todo mundo vai falar do Hulk. Mas é um exemplo, gente. É um exemplo que funcionou. De repente você vai ter um ou outro caso. Porque o cara vem para uma outra realidade de futebol. E geralmente já vem com uma idade mais avançada. O Hulk tem um aspecto físico, um preparo físico fora da régua. E, portanto, ele manteve o nível de futebol e voa até, inclusive, com essa qualidade técnica pequena que tem hoje no futebol brasileiro, né? Então, a gente fica preocupado com isso. Afinal de contas, acho que são 8 temporadas na China, o Oscar com 30 e 33 anos, né? Então, a gente fica um pouco apreensivo com isso.
principalmente para esse caso do jogador que vem de um mercado menos exigente do aspecto físico, para entrar aí num campeonato como o ano que vem. Senhores, o ano que vem não tem um time grande na Série B. Não tem um time grande na Série B. A disputa vai ser acirradíssima por título, por vaga em Libertadores e por descenso. Se você não estiver bem preparado, meu Deus, é um Deus nos acuda como vai ser a Libertadores, né? Existe a questão da idade. O São Paulo, historicamente, o São Paulo trouxe jogadores velhos e que renderam, né? A gente vai buscar lá no tempo o Leônidas da Silva, a gente vê um pouquinho mais para frente com o próprio Zizinho, já nos anos 70 o Gerson, né? Como esquecer de Toninho Cerezo, que jogou muita bola no São Paulo, foi super campeão no São Paulo mais velho. Mas depois disso, meus irmãos, quem é que nós tivemos com mais idade e realmente sendo protagonista? Porque o Cerezo foi protagonista na disputa dos mundiais, de Libertadores, né? Então, assim, quem é que mais nós tivemos? Então, é claro que não é sempre que esse tipo de aposta ele dá certo, mas já deu certo no São Paulo Futebol Clube, né? O terceiro aspecto aí desse DNA do nosso Oscar é a questão do salário. O cara vai ganhar aí, sei lá, 2 milhas, 3 milhas por mês. Ah, mas a patrocinadora vai bancar uma parte durante 2 anos. E a mesma patrocinadora que paga uma meleca pro São Paulo hoje, né? Você já vira um ranking já. A patrocinadora paga uma meleca pro São Paulo. Tá fazendo aí mais que a obrigação de tá pagando alguma coisa aí a mais. Lembrando que são nos 2 primeiros anos de contrato. No terceiro ano, o São Paulo que se vire. Meus irmãos, nada contra aquilo que ele vai ganhar, é problema dele. Se ele pediu, o São Paulo pagou, é problema dele. Pagou, vai pagar, não sei. A questão é o seguinte, o São Paulo vive problemas internos de atraso de salário. Como é que vai ser esse relacionamento? Tirando o aspecto do Rames Rodrigues, que chegou, e aqui não tem nenhuma defesa a Rames Rodrigues, mas a gente sabe que lá dentro foi de alguma maneira também sabotado, além de não querer muita coisa com a bola. Como é que a gente quer acreditar que os jogadores vão reagir com relação ao Oscar numa situação como essa? Ah, o São Paulo tem gestão, então vai aparar essas arestas. Aí que está o problema, não tem gestão. Ou vocês acham que o Belmonte vai dar conta disso no elenco? É uma outra preocupação que nós temos, esse aspecto, né? Que para mim, pelo amor de Deus, né, é um negócio extremamente preocupante. Quando você fala de salário para jogador em tempo de futebol profissional, tá? Então, o São Paulo tem que se atentar muito a isso. Aí vai precisar de muita gestão de elenco. E eu tenho certeza que a nossa diretoria não tem essa competência. Eu não sei se vai deixar tudo na mão do Zubeldia também para resolver, e se ele tem esse gabarito, se ele tem esse tamanho para cuidar de um elenco como o elenco do São Paulo está se mostrando agora. Tá? Então é um outro cuidado que eu tenho, é uma outra fatia que eu coloco aí na discussão com relação ao caso Oscar. Vocês sabem qual é o menor peso que eu trago para essa situação, que eu acho que até já foi resolvida? É a questão da maneira como ele saiu pelas portas do fundo. Que tem muita gente que coloca, e eu acho extremamente cabível, né? E a maneira como ele voltou para o São Paulo pela porta da frente. Ou seja, alguns aspectos que envolvem isso. Está comprovado, o futebol tem memória curta. Como está comprovado que no futebol, meu irmão, não vale ética, não vale aquilo que eu fiz lá atrás, não vale aquilo se eu pisei no tomate ali, não vale nada, gente. Vale o que está acontecendo hoje, ponto final. Até porque há 12 anos atrás tem muito torcedor aí que não sabia nem o que estava acontecendo, pessoal mais novo, né? Eu repito, para mim, essa situação da saída do Oscar é uma pizza, como tudo no futebol. Pizza com fatias de responsabilidade. O Oscar teve a dele, da maneira como saiu do São Paulo pela porta do fundo, assim como os dirigentes incompetentes têm as suas fatias também, que não souberam administrar a manutenção do Oscar dentro do São Paulo. E isso está mais do que provado, porque voltou a acontecer com outros jogadores depois. Tá? Porém, eu acho que essa parte é a parte que menos importa, até porque ele voltou, né? Ou seja, se ele voltou, é porque isso acaba não tendo um grande peso. Enfim, deu uma fatiadinha aí, o DNA da situação do Oscar no São Paulo. Quero saber, logicamente,
a opinião dos meus irmãos aí. Tá bom, gente? Se curtiu o vídeo, dá um like. O like sempre ajuda a dar uma movimentada aí no canal, né? Dá uma movimentada no vídeo também. Grande sexta-feira a todos. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Tamo junto.